A ocupação do INCRA em Maceió, da sede da unidade na capital alagoana, por integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra, provocou algumas reações esquisitas, ambíguas, dentro do governo. Inclusive com certas disputas internas que, aliás, estão ocorrendo em diversas áreas. Semana que vem nós falaremos sobre algo muitíssimo importante e que, lamentavelmente, tem sido motivo de disputa dentro do governo e não deveria ser. Não deveria haver o menor espaço para divergências a respeito da reinstalação da comissão de investigação sobre mortos e desaparecidos durante a ditadura. E isso está provocando divisão que não deveria ocorrer. Não pode haver motivos para divergências em algo tão claro. Mas, com relação a essa ação do MST na sede do INCRA em Maceió, o ministro do Desenvolvimento Agrário, portanto é quem tem de falar a respeito, Paulo Teixeira, indicou que não haverá negociação enquanto permanecerem no local. Mas não é só isso. Não é só enquanto estiverem lá não haverá negociação. É que o sinal que está sendo dado é, depois de eles saírem de lá, também não haverá negociação. Não sobre o superintendente escolhido pelo governo. Aliás, escolhido pelo Arthur Lira. Júnior Nascimento foi o escolhido. E foi escolha do Arthur Lira. E o MST acreditava que sua reivindicação de mudança na superintendência do INCRA representava um reconhecimento dentro do governo de que este assunto deve sim passar por movimentos sociais e políticos, porque, afinal de contas, quem materializa aquilo que é apresentado pelo governo em forma de intenção sobre reforma agrária é o INCRA. Mais ninguém. E em Alagoas havia muita reclamação sobre o papel do INCRA e uma percepção de que o INCRA atuava contra os assentados e os acampados. Houve a mudança, saiu o primo do Lira. Imediatamente, nós dissemos isso aqui, o Ronald se lembra, imediatamente o governo avisou ao Lira: você vai escolher o sucessor. Ou seja, sai seu primo, você não tem outro primo, não tem ninguém que possa ocupar o lugar, mas alguém que você queira. Que seja do seu agrado, Arthur Lira. E aí, Júnior Rodrigues do Nascimento, indicado pelo Lira, foi para o INCRA em Maceió. O MST disse, olha, nós temos uma indicação. Alguém, de fato, preparado para o cargo, que é o José Ubiratã. Alguém que conhece o assunto, está há muito tempo, é funcionário de carreira e é o nome indicado. O governo pode muito bem falar, não quero esse nome que vocês indicaram. Mas esse é o ponto. Se o governo dissesse, não quero o nome que vocês indicaram, não aceito a indicação, não é a pessoa que queremos lá. Perfeito. Nós queremos Beltrano e não fulano. Perfeito. O problema é dizer, não consideraremos
a indicação de vocês, mas consideraremos a indicação do Arthur Lira. Não é o governo dizendo, eu tomo essas decisões. Quem responde por essas decisões, ao fim, é Paulo Teixeira. Ninguém mais. E, portanto, não ouviremos palpites do MST. Não aceitamos a indicação. Pode até haver uma coincidência entre o indicado pelo Paulo Teixeira e aquilo que quer o MST, mas não porque é o que quer o MST. Não foi isso. Foi, não aceitamos a indicação de vocês, mas aceitamos a indicação do Arthur Lira. Aí é que está. Além disso, há alguns porta-vozes do governo, porta-vozes informais, e nem recebem para isso, mas se dedicam à arte de falarem em nome do governo. Sempre há. Não é? O Bolsonaro tinha seus porta-vozes informais e o Lula tem seus porta-vozes informais. Fernando Henrique tinha. E ministros do Supremo tem, Alexandre de Moraes tem, Gilmar Mendes tem, aqueles que Barroso tem, aqueles que têm um pouco mais de visibilidade, né? Que aparecem mais, dão mais entrevistas e tal. E aí, os porta-vozes, mas também dentro do governo, houve gente que fez isso. Então, gente dentro do governo e os porta-vozes informais na imprensa passaram a atacar o MST. Não é aquele ataque permanente de outra ala da imprensa, que ataca diuturnamente. Não. Estamos falando daqueles que, inclusive, manifestam simpatia pelo movimento. Mas aí o movimento critica o governo Lula, os caras não aceitam. E começaram a reclamar do Abril Vermelho, como se o Abril Vermelho fosse um mês aleatoriamente escolhido para ser um mês de manifestações políticas do MST. Como se não houvesse um massacre cometido pelo Estado brasileiro em 1996. Como se naquele mesmo dia, campesinos reunidos no México, impactados pelo que ocorreu em Eldorado de Carajás, não tivessem decretado que o 17 de abril se tornava o Dia Mundial da Luta de Trabalhadores Sem Terra, por causa do que aconteceu em Eldorado dos Carajás, lá no Pará, em 96. O Brasil mesmo, só 6 anos depois, mas ainda era governo Fernando Henrique, só que aí já segundo mandato, último ano do segundo mandato, o Fernando Henrique determinou, o 17 de abril, determinou que essa data fosse tratada como um dia nacional da luta dos trabalhadores sem terra. Essa é a origem, a gênese do Abril Vermelho. Tanto que não interessa quem está na presidência, todo mês de abril, várias manifestações são feitas, porém, muitas foram feitas contra o governo. E aí, dentro do governo, há quem diga, isso aí é política. Isso aí tem até disputa eleitoral nessa parada. Não entendem nada. Acham que o seu mundinho restrito a questões eleitorais, a permanência no poder, pois é pra quê, né? Pois é pra quê?
a pergunta da célebre música gravada pelo MPB4, né? Pois é, para quê? Querem ficar para quê? Farão o quê? Mais do mesmo? A posição que embasa, que fundamenta essas críticas ao governo, não tem nada a ver com eleição. Não tem nada a ver nem com o cotidiano da política. Tem a ver com luta política. Para onde vocês estão remando? E não tem a ver apenas, longe disso, com a questão agrária. E aí, obviamente, vem a gritaria. Mas como o MST ousa falar sobre qualquer coisa que não seja questão agrária? A Federação Nacional da Agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, a Federação da Indústria de Minas Gerais, a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Federação dos Transportes do Brasil, a Confederação Nacional dos Transportes e as federações nacionais, as associações comerciais, todo mundo pode falar sobre política, sobre questão fiscal, questão econômica, política salarial, política internacional. Criticam ou elogiam posições do governo em política internacional, mas o MST não pode. Que os reacionários digam isso dia e noite, normal. Estranho se não o fizessem. Mas, dentro do governo, dentro do PT, e também esses porta-vozes, né, na imprensa, que não admitem que o movimento faça críticas ao governo Lula, eles começam a sugerir que o Abril Vermelho é um erro, que tem que falar de questão agrária. Olha aí, ó, prateleira de terras. Um nome esquisito, né? Essa é a prateleira de terras. Esse é o rato parido pela montanha, nas palavras do João Pedro Stedley. Porque o que o movimento cobra não é nem a questão especificamente agrária, mas é a ideia que 2/3 da população pode ser contra. Não é esse o ponto. Não é estar certo ou errado, mas é a posição política legítima de estabelecer objetivos que vão muito além da questão agrária. Objetivos para a população urbana, para os operários nas fábricas, para os professores, para os estudantes, para os aposentados. É uma projeção de país. E a confiança em nenhum momento discutida dentro do MST de que o governo Lula iria em direção a esses objetivos, que há uma convergência de opinião entre o movimento e o partido, e particularmente o Lula, a respeito desses objetivos. Quando eles percebem que não é bem assim, que não vale a indicação do MST para um cargo no INCRA, em Maceió, e não tem de haver consideração por isso, mas há pelo Arthur Lira. A indicação do Arthur Lira é considerada. Isso é emblemático, é isso que eles estão dizendo. Não é nem fulano por Beltrano, Beltrano por fulano. Não é a comparação, não é quem é quem.
Mas é emblemático. O governo se inclina para o Arthur Lira e diz que não leva em consideração a indicação de um movimento social que o apoia desde sempre. O que diz o Paulo Teixeira sobre o que aconteceu em Itabela? Porque na terça-feira, tratores foram usados para destruir as plantações do acampamento Osmar Azevedo, em Itabela, na Bahia. Lá estão 300 famílias. E já havia, à noite, jagunçada chegava lá de longe, metia bala, pá, pá, à noite. Não houve feridos, não era para acertar, era para intimidar. E visitas. Tamanho tem esse troço? 800 hectares. Mais de 400 não possuem matrícula no cartório de registro de imóveis do município. E o restante, há uma discussão sobre a legalidade da matrícula. O que estava plantado lá? Nada. Então havia a questão agrária, ou seja, da propriedade, de quem é de fato. Se no cartório não tem registro. E nada sendo plantado. E aí, claro, quem se julga proprietário deve ir ao juiz, deve ir ao judiciário, e se o juiz falar, não, tira esse povo de lá, a polícia vai lá e tira. Esse é o processo. Legal. O proprietário reclama, o judiciário lhe dá razão, manda a polícia ir lá tirar. Com todas as normas a serem seguidas, né? Considerando o tempo para remoção de crianças, se houver mulheres grávidas, pessoas de idade, você estabelece o tempo adequado e determina a remoção. Mas não os caras, sem polícia, sem nada, irem lá e destruírem a plantação e dispararem tiros, né? À noite. O que diz o Paulo Teixeira? Eu não sei. O que diz o governo? Essa é a questão. Não se trata do supervisor, superintendente do INCRE em Maceió. Não é esse o ponto. E menos ainda tem a ver com essas frasezinhas maliciosas, né? Que o político solta para o jornalista. Não, sabe, isso aí, ó, eu não posso dizer, mas isso aí é disputa eleitoral que está em jogo. É malícia, mas é também algo em que o sujeito acredita. Porque ele acha que o mundo é disputa eleitoral. Que esse é o centro da atividade humana. Que tudo se resume a embates eleitorais para ver quem fica lá. Para quê? É importante, mas para quê? Para fazer o quê? É isso que o movimento questiona. Com todas as dificuldades, com os empecilhos, com o fato de que não tem maioria no Congresso. Nada disso é desconsiderado. Mas é preciso, pelo menos, que aquela resistência que há, naturalmente há, e é do jogo, ela não é enfrentada, esse é o ponto. É uma resistência ao nada, porque nada é feito efetivamente nessa direção. Esse é o ponto. Os caras têm escolas e ensinam política. Sim. Todo mundo faz isso.
Em cada sala de aula no mundo, uma ideologia é reproduzida. É óbvio. Reproduzida, porque muitas vezes professores no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na Indonésia, na Nicarágua, eles apenas estão reproduzindo aquilo que foi injetado neles. E é natural, primeiro que haja escola, né? Dada a incapacidade do poder público de garantir escolas na zona rural. Garantir escolas. E segundo, que não seja meramente o ensino de como se plantar milho, porque isso eles vão aprender. O filho de um vaqueiro, com 8 anos, ele já está aprendendo a tirar leite. Isso não precisa ir para a escola para isso. Ele vai saber. A escola é para que ele entenda o mundo com uma visão, ou com várias. Mas que ele tenha material, elementos para discernir, para pensar, para refletir, para escolher. E não para ser mero reprodutor da função social que lhe foi imposta, historicamente. A ele, ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô, à sua mãe, à sua avó, à sua irmã e à sua filha. Mas não pode. Que maravilha se a Fiesp abrir escolas, se a FENG abrir escolas, a FIERJ abrir escolas, ou se a Frente Parlamentar da Agricultura abrir escolas. E é realmente muito bom. Mas o MST não pode. Vai ensinar coisas erradas. Não. Vai apresentar conceitos, posições históricas. E haverá contato com outras posições históricas, com a antítese daquele conceito. Mas não pode, que isso? O Caiado não falou lá na CPI? Ficam estudando, não sabem plantar milho. Sabem, Caiado, sabem. Sabem plantar milho, arroz brejeiro. Sabem produzir leite, mel, cachaça. Sabem, inclusive, iniciar a verticalização do processo com compotas, com produtos já colocados no vidro, com algum conservante. Sabem chegar aos mercados, sabem produzir laranja, limão, verduras 1000, legumes 1000. Sabem, Caiado. Sabem. Mas não querem só isso. Não querem só isso. Querem participar da sociedade, das decisões da sociedade. Suas posições podem ser rechaçadas pela maioria. Perfeito. Mas o que vocês querem é que eles não tenham opiniões. E se tiverem, que não digam. E nesse episódio, que não é de relevância formidável, mas é emblemático, o governo está dizendo a mesma coisa. Eu não quero ouvir a sua opinião. Só a do Arthur Lira, meu caro Ronald Gimenez.